Cristiano não sabia que a modelo que posava nua para suas pinturas há 6 meses era a mesma filha que a havia abandonado 23 anos antes. Quando finalmente descobriu a verdade através de uma cicatriz que reconheceu durante uma sessão de pintura, ela já se havia tornado sua musa artística mais importante e ele havia criado dezenas de obras íntimas com seu corpo. O que aconteceu quando ambos se viram cara a cara com essa revelação impossível mudaria não apenas suas vidas, mas transformaria a arte de Cristiano de simples técnica em uma jornada profunda de redenção e reconexão humana. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao final de 2023, quando Cristiano ainda acreditava que havia superado completamente o remorso de ter abandonado uma criança e que sua arte era apenas uma forma de ganhar dinheiro, não uma expressão de sua alma. O ateliê ficava no segundo andar de um prédio antigo no centro histórico de Florianópolis, com janelas enormes que ofereciam luz natural perfeita para a pintura durante a maior parte do dia. Cristiano havia escolhido aquele espaço justamente pela qualidade da iluminação, essencial para o trabalho de retrato e no artístico que se havia tornado sua especialidade aos 45 anos. Cada canto do ateliê estava cuidadosamente organizado, cavaletes posicionados para aproveitar a luz, paletas de cores dispostas por tonalidade, e dezenas de telas em vários estágios de conclusão. Cristiano não havia planejado se tornar um artista. Formado em engenharia, ele trabalhou por 15 anos em empresas de construção civil antes de descobrir, quase por acaso, que tinha talento natural para desenho e pintura. O que começou como hobby de fim de semana gradualmente se transformou em paixão obsessiva, e eventualmente em profissão quando ele percebeu que conseguia ganhar mais dinheiro vendendo quadros do que projetando pontes e edifícios. A especialização no artístico havia sido uma decisão puramente comercial. Cristiano descobriu que havia mercado consistente para esse tipo de obra entre colecionadores privados, decoradores de interiores, e turistas que visitavam Florianópolis e queriam levar para casa algo mais artístico do que souvenirs convencionais. Ele abordava o trabalho de forma completamente técnica e profissional, focando em composição, luz e sombra, anatomia e expressão, sem qualquer elemento erótico ou pessoal. Durante os primeiros anos como artista profissional, Cristiano trabalhou com dezenas de modelos diferentes, sempre mantendo relacionamentos estritamente profissionais. Ele pagava bem, oferecia ambiente respeitoso e seguro, e havia desenvolvido reputação sólida na comunidade artística local como alguém confiável e talentoso. Suas obras eram tecnicamente impressionantes, embora alguns críticos comentassem que faltava alma ou profundidade emocional em seu trabalho. A vida pessoal de Cristiano era deliberadamente simples e solitária. Ele havia se divorciado há 10 anos, não tinha filhos que reconhecesse, e mantinha círculo social limitado composto principalmente por outros artistas e alguns clientes habituais. Ele morava sozinho em um apartamento pequeno mais confortável próximo ao ateliê, dedicando praticamente todo o seu tempo livre à arte. Era uma existência tranquila mas emocionalmente vazia, como se ele estivesse evitando qualquer coisa que pudesse despertar sentimentos profundos. Cristiano raramente falava sobre seu passado, especialmente sobre os anos antes de se tornar artista. Havia segredos e arrependimentos que ele havia enterrado profundamente, decisões que havia tomado quando mais jovem e que preferiu fingir que nunca aconteceram. Sua arte se havia tornado uma forma de escape dessas memórias, uma maneira de se concentrar completamente no presente e evitar reflexões sobre escolhas passadas. Era essa vida cuidadosamente controlada e emocionalmente protegida que seria completamente transformada pela chegada de uma modelo que mudaria não apenas sua arte, mas sua compreensão sobre responsabilidade, família e a possibilidade de redenção através da criação artística. Mas o que Cristiano não sabia era que sua decisão de 23 anos atrás de abandonar uma responsabilidade paterna estava prestes a confrontá-lo da maneira mais inesperada e intimamente perturbadora possível.
Cristiano cresceu em uma família de classe média baixa em Joinville, filho de um operário metalúrgico e uma dona de casa que lutavam para sustentar 3 filhos com dignidade. Desde criança, ele demonstrou habilidades manuais excepcionais, conseguindo consertar qualquer coisa que estivesse quebrada e criando brinquedos elaborados com materiais descartados. Seus pais, reconhecendo seu talento para trabalhos práticos, o incentivaram a estudar engenharia, vendo nisso uma oportunidade de ascensão social para a família. A adolescência de Cristiano foi marcada pela responsabilidade precoce e pela pressão de ser bem-sucedido academicamente. Ele trabalhava meio período em uma oficina mecânica para ajudar com as despesas familiares, estudava à noite, e raramente tinha tempo para atividades sociais normais de sua idade. Essa rotina intensa desenvolveu nele uma personalidade disciplinada mas emocionalmente distante, focada em objetivos práticos ao invés de relacionamentos profundos. Durante a faculdade de engenharia em Florianópolis, Cristiano se destacou academicamente, mas socialmente permanecia reservado e solitário. Foi nesse período que ele conheceu Sandra, uma estudante de psicologia 2 anos mais nova que ele. Sandra era extrovertida onde Cristiano era introvertido, espontânea onde ele era calculista, e conseguiu penetrar as defesas emocionais que ele havia construído ao redor de si mesmo. O relacionamento com Sandra foi o primeiro amor verdadeiro de Cristiano. Eles namoraram durante 2 anos de forma intensa mas complicada, com Cristiano lutando constantemente entre sua necessidade de controle e independência e seus sentimentos genuínos por ela. Sandra representava tudo que ele não se permitia ser, espontânea, emotiva, disposta a correr riscos pelo amor. Ela também vinha de uma família mais liberal e financeiramente estável, o que às vezes fazia Cristiano se sentir inadequado. A gravidez de Sandra aconteceu no último ano de faculdade de Cristiano, quando ele estava focado em conseguir um emprego e estabelecer sua carreira. A notícia foi recebida por ele como uma catástrofe que ameaçava destruir todos os seus planos cuidadosamente elaborados. Sandra queria ter o bebê e se casar, mas Cristiano via isso como uma armadilha que o impediria de alcançar os objetivos profissionais pelos quais havia trabalhado tanto. A reação de Cristiano à gravidez revelou aspectos de sua personalidade que nem ele mesmo conhecia completamente. Ele se tornou frio e calculista, argumentando racionalmente por que ter um filho seria prejudicial para ambos naquele momento. Sandra, devastada pela falta de apoio emocional, tentou convencê-lo através de apelos emocionais que apenas o deixavam mais defensivo e distante. O nascimento de Isabela foi um evento que Cristiano acompanhou fisicamente, mas do qual se desconectou emocionalmente. Ele estava presente no hospital, assinou os documentos necessários, mas se recusou a segurar a bebê ou desenvolver qualquer vínculo com ela. Sandra, ainda esperando que a paternidade despertasse instintos naturais nele, ficou arrasada ao perceber que Cristiano tratava a filha como um problema a ser resolvido, não como uma pessoa a ser amada. 3 meses após o nascimento de Isabela, Cristiano tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Ele disse para Sandra que não estava preparado para ser pai, que não queria responsabilidade, e que ela deveria considerar entregar a criança para adoção. Quando Sandra se recusou, ele simplesmente desapareceu de suas vidas, deixando Florianópolis para trabalhar em São Paulo sem deixar endereço ou forma de contato. Os anos seguintes em São Paulo foram profissionalmente bem-sucedidos, mas emocionalmente vazios para Cristiano. Ele se jogou obsessivamente no trabalho, aceitando projetos cada vez mais desafiadores, trabalhando 70 horas por semana, e evitando qualquer situação que pudesse lembrá-lo da filha que havia abandonado. Ele mudou de emprego várias vezes, sempre buscando projetos que o mantivessem completamente absorvido. Durante essa época, Cristiano desenvolveu relacionamentos românticos superficiais e temporários. Ele era atraente, bem-sucedido profissionalmente, e conseguia conquistar mulheres facilmente,
Bate sempre terminava os relacionamentos quando eles começavam a ficar sérios ou quando as parceiras mencionavam casamento ou filhos. Ele havia construído muros emocionais que impediam qualquer conexão profunda ou duradoura. A descoberta da arte aconteceu por acidente quando Cristiano estava trabalhando na reforma de um museu em São Paulo. Ele começou a observar os artistas trabalhando, ficou fascinado pelo processo de criação, e começou a desenhar nas horas vagas. Descobriu que tinha talento natural e que a concentração exigida pela arte oferecia o mesmo escape mental que o trabalho obsessivo, mas de uma maneira mais satisfatória e pessoalmente recompensadora. Quando Cristiano decidiu voltar para Florianópolis e se dedicar integralmente à arte, ele se convenceu de que estava deixando para trás definitivamente o passado. Ele nunca tentou descobrir o que havia acontecido com Sandra e Isabela, nunca procurou informações sobre elas, e se recusava a pensar nas consequências de suas escolhas. A arte se tornou não apenas sua profissão, mas também sua forma de evitar qualquer confronto com seus arrependimentos. O retorno para Florianópolis foi deliberadamente calculado para evitar qualquer encontro acidental com seu passado. Cristiano se estabeleceu em bairros onde nunca havia morado, frequentava lugares diferentes dos que conhecia quando estudante, e construiu uma nova identidade como artista que não tinha conexões com sua vida anterior. Era como se o Cristiano engenheiro que havia abandonado uma filha fosse uma pessoa completamente diferente. Durante os primeiros anos como artista profissional, Cristiano conseguiu manter essa separação entre passado e presente. Sua arte era tecnicamente competente, mas emocionalmente superficial, refletindo sua própria desconexão com sentimentos profundos. Ele pintava corpos como objetos estéticos, não como expressões de humanidade, e isso se refletia na qualidade comercial mais limitada de suas obras. Enquanto Cristiano permanecia ali, no final de 2023, preparando seu ateliê para receber uma nova modelo que havia respondido ao seu anúncio, ele não fazia ideia de que estava prestes a confrontar não apenas o passado que havia tentado esquecer, mas também descobrir que sua arte se tornaria o meio através do qual ele teria que enfrentar as consequências mais profundas de suas escolhas de 23 anos atrás. Em dezembro de 2023, Cristiano colocou um anúncio discreto procurando uma nova modelo para uma série de pinturas que estava planejando para o próximo ano. Ele especificava que precisava de alguém confortável com o artístico, disponível para sessões regulares, e com um físico adequado para o estilo clássico que havia se tornado sua marca registrada. O anúncio foi respondido por várias pessoas, mas uma candidata em particular chamou sua atenção pela seriedade e profissionalismo de sua resposta. A mulher se identificou como Isabela Moreira, 23 anos, estudante de arte que havia trabalhado como modelo para outros artistas e estava procurando colaborações de longo prazo. Sua carta de apresentação era bem escrita, demonstrava conhecimento sobre arte, e incluía referências de outros artistas locais que confirmavam sua confiabilidade e talento natural. Cristiano ficou impressionado com sua abordagem madura e decidiu marcar uma reunião inicial. Quando Isabela apareceu no ateliê pela primeira vez, Cristiano ficou imediatamente impressionado por sua presença. Ela era uma jovem bonita, com cerca de 1,70 metros de altura, cabelos castanhos ondulados que caíam até os ombros, olhos verdes expressivos, e uma postura confiante que sugeria experiência anterior com trabalho artístico. Havia algo em seu rosto que parecia vagamente familiar, mas Cristiano atribuiu isso ao fato de Florianópolis ser uma cidade relativamente pequena onde rostos às vezes se repetiam. Durante a conversa inicial, Isabela demonstrou conhecimento impressionante sobre arte e técnicas de pintura. Ela discutia composição, uso de luz e história da arte com uma sofisticação que surpreendeu Cristiano. Ela também foi completamente profissional ao discutir os aspectos práticos do trabalho de modelo, incluindo pagamento, horários e limites pessoais. Era óbvio que ela havia feito isso antes e sabia exatamente o que esperava da colaboração.
O que mais intrigou Cristiano foi a intensidade com que Isabela observava durante a conversa. Não era o olhar flertante que ele às vezes recebia de modelos inexperientes, mas algo mais analítico e pessoal, como se ela estivesse estudando não apenas seu rosto, mas sua personalidade. Quando ele perguntou sobre sua experiência anterior, ela foi evasiva sobre detalhes específicos, dizendo apenas que havia trabalhado com artistas locais, sem nomear ninguém. As primeiras sessões de pintura com Isabela foram extraordinárias de uma maneira que Cristiano não conseguia explicar completamente. Ela possuía uma habilidade natural para encontrar poses interessantes, para manter posições difíceis por longos períodos, e mais importante ainda, para projetar uma qualidade emocional que elevava o trabalho dele além da simples representação anatômica. Era como se ela compreendesse instintivamente o que ele estava tentando capturar em cada pintura. Durante os meses seguintes, as sessões regulares com Isabela se tornaram o ponto alto da semana de Cristiano. Ela chegava sempre pontualmente, trabalhava com dedicação total, e gradualmente eles desenvolveram uma dinâmica de trabalho que permitia conversas profundas sobre arte, vida e filosofia pessoal. Cristiano se surpreendia compartilhando pensamentos e insights que normalmente guardava para si mesmo. Isabela também demonstrava conhecimentos surpreendentemente específicos sobre a vida pessoal de Cristiano. Ela sabia detalhes sobre sua formação em engenharia que ele não se lembrava de ter mencionado, fazia referências casuais a lugares de Florianópolis onde ele havia morado anos antes, e ocasionalmente demonstrava familiaridade com aspectos de sua personalidade que levaram meses para outros conhecidos descobrirem. As pinturas que Cristiano criou com Isabela como modelo foram as melhores de sua carreira. Havia uma profundidade emocional e uma conexão humana em seu trabalho que críticos locais começaram a notar e elogiar. Uma galeria importante de São Paulo expressou interesse em uma exposição solo, algo que Cristiano havia desejado por anos mas nunca conseguido alcançar. Isabela se tornou não apenas sua modelo preferida, mas sua musa artística. Se você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém que parecia conhecê-lo melhor do que deveria ser possível, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como às vezes o destino nos coloca frente a frente com pessoas que carregam peças essenciais do quebra-cabeça de nossas vidas. Voltemos agora para descobrir o momento que revelaria a verdade impossível. Foi durante uma sessão de maio de 2024 que tudo mudou. Isabela estava posando para uma série que Cristiano havia intitulado Vulnerabilidade, explorando como o corpo humano expressa emoções através de postura e tensão muscular. Ela estava em uma pose particularmente desafiadora que exigia que ela mantivesse um dos braços levantados, expondo completamente o lado direito de seu corpo. Cristiano estava focado intensamente em capturar os detalhes da musculatura quando sua atenção foi atraída por uma pequena cicatriz no braço direito de Isabela, logo abaixo da axila. Era uma marca distintiva, em formato crescente, de aproximadamente 3 centímetros de comprimento. A cicatriz era antiga, claramente de uma lesão sofrida na infância, e havia cicatrizado de uma maneira que criava um padrão único e facilmente reconhecível. O mundo de Cristiano parou. Ele se lembrou instantaneamente daquela cicatriz porque a havia visto antes, 23 anos atrás, no corpo de um bebê de 3 meses. Isabela havia nascido com uma marca de nascença que os médicos disseram que provavelmente desapareceria, mas que permaneceu e se transformou naquela cicatriz distintiva após uma pequena cirurgia quando ela era bebê. Cristiano sentiu suas mãos começarem a tremer incontrolavelmente. O pincel caiu de seus dedos, espalhando tinta azul no chão do ateliê. Sua respiração ficou superficial e ele teve que se apoiar no cavalete para não cair. A realização de que havia passado 6 meses pintando o corpo nu de sua própria filha atingiu-o com uma força que quase o fez vomitar. Isabela percebeu imediatamente que algo havia mudado drasticamente. Ela manteve a pose,
mas seus olhos se voltaram para Cristiano com uma intensidade nova. Você reconheceu a cicatriz, não foi? Ela disse calmamente, sem mover o resto do corpo. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria. A voz de Cristiano saiu como um sussurro rouco. Você sabia? Desde o começo. Desde sempre, respondeu Isabela, ainda mantendo a pose mas com lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu sabia quem você era antes mesmo de responder seu anúncio. Eu tenho procurado por você por anos, pai. O ateliê ficou completamente silencioso exceto pelo som da respiração pesada de Cristiano e do tráfego distante na rua. A luz da tarde que entrava pelas janelas enormes destacava cada detalhe da cena surreal. Um pai de 45 anos confrontando a filha de 23 anos que ele havia abandonado, ela nua posando para a arte, ele com pincéis na mão tremula. Ambos finalmente face a face com uma verdade que havia definido silenciosamente suas vidas inteiras. O que Cristiano descobriu nos minutos seguintes sobre as razões de Isabela para procurá-lo e sobre como ela havia conseguido encontrá-lo testaria não apenas sua capacidade de enfrentar a culpa e o arrependimento, mas também sua compreensão sobre o que significava ser pai e artista simultaneamente. Isabela finalmente saiu da pose e se cobriu com um hobby que sempre usava durante os intervalos, mas desta vez o gesto carregava um significado completamente diferente. Não era mais uma modelo se protegendo do frio, mas uma filha se cobrindo diante do pai que a havia abandonado. Cristiano permaneceu imóvel, processando a impossibilidade da situação em que se encontrava, tentando conciliar a mulher talentosa e sofisticada que conhecera nos últimos meses com a bebê que havia escolhido abandonar 23 anos antes. Como você me encontrou? Perguntou Cristiano, sua voz ainda fraca pelo choque. Isabela se sentou na poltrona onde normalmente descansava entre poses, mas agora o fazia com uma dignidade ferida que fez Cristiano perceber quanta dor ele havia causado com sua ausência. Isabela explicou que havia crescido sabendo que fora abandonada pelo pai, mas que Sandra nunca havia falado mal de Cristiano, apenas dizia que ele era muito jovem e assustado para assumir a responsabilidade. Quando Isabela completou 18 anos e começou a fazer perguntas mais diretas, Sandra finalmente revelou o nome completo dele e contou sobre sua formação em engenharia. A partir daí, Isabela havia começado uma busca discreta mais determinada. A pesquisa havia levado 5 anos. Isabela descobriu os empregos anteriores de Cristiano, rastreou sua mudança para São Paulo, e eventualmente descobriu seu retorno a Florianópolis como artista. Ela havia frequentado exposições onde seus trabalhos eram exibidos, estudado seu estilo, e até conversado com outros artistas sobre ele, sempre se apresentando como uma admiradora interessada em seu trabalho. Eu não vim aqui para confrontá-lo ou para pedir explicações, disse Isabela, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Eu vim para conhecê-lo. Para entender quem você é agora, não quem você era quando me abandonou. Ela parou, olhando diretamente nos olhos dele. E eu vim para que você me conhecesse também, para que soubesse que tipo de pessoa eu me tornei apesar da sua ausência. Cristiano se sentiu dividido entre admiração pela maturidade e determinação de Isabela e vergonha profunda pelas escolhas que havia feito. Ele percebeu que ela havia orquestrado todo o encontro, que havia se tornado seu modelo não por acaso, mas como parte de um plano cuidadosamente elaborado para se reconectar com ele de uma maneira que não pudesse ser facilmente rejeitada ou ignorada. Por que não me disse quem você era desde o início? Perguntou Cristiano. Porque eu queria que você me conhecesse primeiro como pessoa, não como sua responsabilidade abandonada, respondeu Isabela. Eu queria que você visse quem eu realmente sou, que descobrisse meu talento, minha inteligência, minha dedicação. Eu queria que você sentisse orgulho de mim antes de saber que deveria se sentir culpado por mim. A estratégia de Isabela havia funcionado perfeitamente. Durante os meses de colaboração,
Cristiano havia genuinamente desenvolvido respeito e afeição por ela como pessoa. Ele admirava sua inteligência, sua maturidade, seu talento natural para a arte. Havia ocasiões em que ele pensara que ela seria o tipo de filha que gostaria de ter, sem saber que ela era exatamente isso. Nos dias seguintes àquela revelação, Cristiano cancelou todas as outras sessões e passou o tempo tentando processar a nova realidade. Ele se viu revendo cada conversa que havia tido com Isabela, cada momento de conexão que haviam compartilhado, cada pintura que havia criado com ela como modelo. Tudo adquiria um significado completamente novo e perturbador. Cristiano também começou a confrontar, pela primeira vez em 23 anos, as consequências reais de sua decisão de abandonar Isabela. Ele havia criado uma narrativa mental onde sua ausência havia sido melhor para todos os envolvidos, onde Sandra e a criança estariam melhor sem ele. Descobrir que Isabela havia passado anos procurando por ele, que havia sentido sua ausência como uma ferida que nunca cicatrizou completamente, forçou-o a reconhecer o impacto devastador de suas escolhas. Isabela, por sua vez, continuou aparecendo no ateliê nos horários normais, não para posar, mas para conversarem. Ela contou sobre sua infância com Sandra, sobre como haviam lutado financeiramente nos primeiros anos, sobre como ela havia desenvolvido interesse por arte parcialmente como forma de se conectar com a identidade paterna ausente. Cada história era uma revelação para Cristiano sobre a vida que havia perdido e sobre a pessoa extraordinária que sua filha havia se tornado. Durante essas conversas, Cristiano começou a perceber que Isabela não estava procurando reconciliação fácil ou perdão automático. Ela queria compreensão mútua, reconhecimento do que havia sido perdido, e a possibilidade de construir algum tipo de relacionamento adulto baseado em quem eles eram agora, não em quem deveriam ter sido no passado. Cristiano também teve que confrontar como sua arte havia mudado desde que Isabela se tornou sua modelo. As pinturas mais recentes tinham uma profundidade emocional que seu trabalho anterior nunca havia alcançado. Críticos haviam comentado sobre uma nova maturidade em seu estilo, sem saber que essa maturidade vinha de uma conexão inconsciente com sua própria filha. A situação se tornou ainda mais complexa quando Cristiano percebeu que algumas das melhores pinturas de sua carreira eram nus de Isabela. Ele havia criado arte genuinamente poderosa usando o corpo de sua filha como inspiração, sem saber da conexão familiar. A questão de como lidar com essas obras, se deveria destruí-las ou preservá-las como arte legítima, se tornou uma obsessão que o mantinha acordado à noite. 2 semanas após a revelação, Isabela fez uma proposta que surpreendeu Cristiano. Ela sugeriu que eles continuassem trabalhando juntos, mas de forma diferente. Em vez de ela posar nua, eles poderiam colaborar em pinturas onde ela fosse parceira artística, não modelo. Ela demonstrou ter talento genuíno para a pintura e propôs que explorassem arte colaborativa como forma de construir um relacionamento pai-filha único e significativo. Mas Cristiano ainda não estava preparado para descobrir como aceitar a proposta de Isabela o levaria a uma jornada de autodescoberta artística e pessoal que transformaria não apenas seu relacionamento com ela, mas também sua compreensão sobre responsabilidade, redenção e o poder da arte de curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. A proposta de Isabela de trabalharem juntos como parceiros artísticos ao invés de artista e modelo criou uma situação sem precedentes na vida de ambos. Cristiano passou vários dias lutando com sentimentos conflitantes sobre como proceder. Aceitar significaria reconhecer Isabela como filha e tentar construir um relacionamento que ele havia evitado por 23 anos. Recusar significaria rejeitá-la novamente, desta vez conscientemente e com pleno conhecimento de quem ela era. Um momento decisivo veio quando Isabela apareceu no ateliê com uma tela em branco e uma caixa de tintas que havia comprado. Ela não disse nada, simplesmente posicionou um cavalete ao lado do de Cristiano e começou a preparar sua paleta de cores.
Era um gesto simples, mas carregava um simbolismo profundo. Ela estava reivindicando seu espaço no ateliê e na vida dele, não como modelo ou visitante, mas como artista e filha. Cristiano observou Isabela preparar seus materiais com a mesma dedicação e profissionalismo que ela sempre demonstrava. Havia algo profundamente comovente em vê-la ali, não mais posando para ele, mas preparada para criar ao seu lado. Era a primeira vez em 23 anos que eles estavam fazendo algo juntos como pai e filha, mesmo que ainda não tivessem reconhecido explicitamente essa relação. "O que você quer pintar?", perguntou Cristiano, finalmente quebrando o silêncio tenso que havia dominado o ateliê. "Nós", respondeu Isabela simplesmente. "Eu quero pintar quem somos agora, neste momento. Não quem deveríamos ter sido, não quem éramos no passado. Quem somos hoje, aqui, tentando descobrir como ser pai e filha depois de tanto tempo perdido." A ideia de criar uma obra colaborativa sobre seu próprio relacionamento forçou Cristiano a confrontar diretamente a situação ao invés de continuar evitando-a. Eles passaram horas discutindo composição, simbolismo, e como representar visualmente a complexidade de sua situação. Era a conversa mais profunda e honesta que Cristiano havia tido em décadas sobre qualquer assunto pessoal. Durante o processo de planejamento da pintura, verdades difíceis emergiram naturalmente. Isabela admitiu que havia fantasiado sobre conhecer o pai durante toda sua infância, criando imagens idealizadas de quem ele poderia ser. Cristiano reconheceu que havia deliberadamente evitado pensar nela durante todos esses anos porque a culpa era insuportável demais para processar. A pintura que começaram a criar juntos se tornou uma metáfora visual de seu relacionamento. Eles pintaram duas figuras se aproximando uma da outra através de uma paisagem fragmentada, com cores que gradualmente se harmonizavam conforme as figuras se aproximavam. Cada pincelada era uma negociação, cada escolha de cor era uma conversa sobre como eles viam a si mesmos e um ao outro. O processo de criação colaborativa forçou Cristiano a reconhecer talentos de Isabela que iam muito além de sua habilidade como modelo. Ela tinha instintos artísticos genuínos, compreensão sofisticada de composição e cor, e uma visão criativa que complementava e desafiava a dele. Trabalhar com ela como parceira artística o fez perceber que havia perdido não apenas uma filha, mas uma possível colaboradora criativa extraordinária. Durante uma sessão particularmente intensa, Isabela fez a pergunta que Cristiano havia estado temendo: "Por que você me abandonou?" Não a versão que você contou para si mesmo todos esses anos, mas a verdade real. Cristiano parou de pintar e ficou em silêncio por vários minutos antes de responder. "Porque eu estava com medo", disse finalmente. "Medo de não ser um bom pai. Medo de que você atrapalhasse meus planos, medo de que eu fosse repetir os erros da minha própria família. E porque eu era egoísta e imaturo, e achava que meus sonhos eram mais importantes que a responsabilidade que tinha com você." A honestidade brutal de Cristiano sobre suas motivações criou um momento de vulnerabilidade compartilhada que transformou fundamentalmente a dinâmica entre eles. Isabela chorou, não apenas pela dor da rejeição, mas pelo alívio de finalmente ouvir a verdade ao invés de desculpas ou racionalizações. "Eu precisava ouvir isso", disse Isabela. "Não para te perdoar, necessariamente, mas para entender. Para parar de imaginar que havia algo errado comigo que fez você ir embora." Cristiano percebeu que Isabela não estava procurando perdão fácil ou reconciliação instantânea. Ela queria reconhecimento honesto do que havia acontecido, responsabilização genuína por suas escolhas, e a possibilidade de construir algo novo baseado na verdade ao invés de fantasias ou negação. A pintura colaborativa se tornou uma forma de terapia para ambos. Cada sessão de trabalho incluía conversas profundas sobre família, responsabilidade, perdão e segundas chances.
Cristiano começou a entender que ser pai não era apenas sobre estar presente fisicamente, mas sobre assumir responsabilidade emocional pelas consequências de suas escolhas, mesmo as feitas décadas antes. Um momento de maior intensidade emocional veio quando eles estavam pintando a seção da tela que representava o futuro potencial de seu relacionamento. Isabela perguntou se Cristiano queria tentar ser seu pai agora, mesmo sabendo que ela era adulta e independente, mesmo sabendo que não podiam recuperar os anos perdidos. Cristiano olhou para a mulher extraordinária que sua filha havia se tornado, para a arte que estavam criando juntos, para a possibilidade de conexão genuína que ele nunca havia esperado ter novamente. Eu quero tentar, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei como ser pai de uma mulher adulta, e eu não posso desfazer o que fiz. Mas eu quero tentar aprender quem você é e descobrir que tipo de relacionamento podemos ter agora. Era a primeira vez em 23 anos que Cristiano havia assumido conscientemente o papel de pai de Isabela, e a primeira vez que ela havia ouvido ele reconhecer sua paternidade sem reservas ou condições. O que aconteceu durante as semanas seguintes, enquanto eles terminavam a pintura colaborativa, testaria a capacidade de ambos de transformar honestidade dolorosa em conexão autêntica e arte genuína em ponte para a cura familiar. A decisão de Cristiano de assumir conscientemente seu papel como pai de Isabela desencadeou uma série de mudanças profundas em ambas as vidas que nenhum dos dois havia antecipado completamente. O ateliê, que antes era um espaço de trabalho solitário, se transformou em um lugar de colaboração diária onde pai e filha passavam horas não apenas pintando, mas reconstruindo uma relação que havia sido interrompida antes mesmo de começar. As primeiras semanas foram emocionalmente exaustivas para ambos. Cristiano teve que aprender a navegar sentimentos paternais para uma mulher adulta, independente e talentosa que não precisava de proteção ou orientação, mas que merecia amor e reconhecimento. Isabela, por sua vez, teve que ajustar suas expectativas sobre como seria ter um pai presente depois de 23 anos, imaginando como seria essa experiência. A pintura colaborativa que haviam começado se tornou uma crônica visual de sua jornada emocional. Cada sessão de trabalho revelava novas camadas de compreensão mútua e, às vezes, novos conflitos que precisavam ser resolvidos através de conversa e compromisso. A arte se tornou uma linguagem comum através da qual eles podiam expressar sentimentos que eram difíceis demais para verbalizar diretamente. Cristiano também teve que confrontar a questão prática das pinturas que havia criado com Isabela como modelo. Depois de muito debate interno e conversas com ela, eles decidiram que essas obras eram arte legítima criada antes do conhecimento de sua relação familiar. Isabela sugeriu que elas fossem preservadas como documentos de sua jornada inconsciente em direção à reconexão, não destruídas por constrangimento retroativo. A transformação mais significativa aconteceu na qualidade artística do trabalho de Cristiano. A conexão emocional profunda que estava desenvolvendo com Isabela se refletiu em todas suas obras, não apenas nas colaborações. Críticos começaram a comentar sobre uma revolução em seu estilo, uma profundidade emocional e humanidade que seu trabalho anterior nunca havia demonstrado. Sua arte estava finalmente expressando sua alma, não apenas sua técnica. Isabela também floresceu como artista através da colaboração com Cristiano. Sua técnica, que já era impressionante para alguém autodidacta, se refinava rapidamente através da orientação diária dele. Mais importante ainda, ela estava encontrando sua própria voz artística, desenvolvendo um estilo que complementava o dele sem copiá-lo. Eles estavam se tornando uma parceria criativa genuína. A mudança no relacionamento também afetou outras áreas da vida de Cristiano. Ele começou a questionar o isolamento emocional que havia mantido em todos os seus relacionamentos. Ter Isabela em sua vida o fez perceber como havia se privado de conexões significativas por décadas.
Ele começou a reconsiderar sua aversão a compromissos de longo prazo e responsabilidades emocionais. Sandra, a mãe de Isabela, eventualmente soube sobre a reconexão através da filha. Sua reação foi complexa, alívio de que Isabela finalmente tivesse respostas sobre o pai, mas também preocupação sobre como isso afetaria a estabilidade emocional da filha. Sandra pediu para conhecer Cristiano novamente, não para a reconciliação romântica, mas para avaliar se ele havia realmente mudado o suficiente para ser uma presença positiva na vida de Isabela. O encontro entre Cristiano e Sandra foi tenso, mas necessário. Sandra queria garantias de que ele não abandonaria Isabela novamente se o relacionamento se tornasse difícil ou inconveniente. Cristiano não podia oferecer garantias absolutas, mas podia demonstrar através de suas ações consistentes ao longo dos meses que estava genuinamente comprometido com reconstruir a relação com a filha. A primeira exposição conjunta de Cristiano e Isabela foi um marco tanto artístico quanto pessoal. Eles exibiram a pintura colaborativa que documentava sua jornada de reconexão ao lado de obras individuais que mostravam como sua parceria havia influenciado o desenvolvimento artístico de ambos. A exposição foi um sucesso crítico e comercial, mas mais importante ainda, foi uma declaração pública de sua nova identidade como família. Durante a abertura da exposição, Cristiano fez um discurso onde publicamente reconheceu Isabela como sua filha pela primeira vez. Foi um momento de coragem pessoal que representou sua willingness de assumir responsabilidade não apenas privadamente, mas diante da comunidade artística que os conhecia. Isabela ficou ao lado dele durante o discurso, demonstrando que ela aceitava esse reconhecimento público. O sucesso da colaboração artística também trouxe oportunidades profissionais inesperadas. Uma galeria de São Paulo ofereceu-lhes uma exposição solo conjunta, reconhecendo-os como uma parceria artística única no cenário nacional. Universidades começaram a convidá-los para palestras sobre arte colaborativa e processos criativos familiares. Eles estavam se estabelecendo como um fenômeno artístico genuíno. Mas o impacto mais profundo da reconexão foi pessoal e emocional. Cristiano descobriu que ter Isabela em sua vida havia curado feridas em sua psique que ele nem sabia que existiam. Décadas de culpa e arrependimento reprimidos foram substituídos por senso de propósito e conexão familiar. Ele estava experimentando pela primeira vez como era amar alguém incondicionalmente e assumir responsabilidade emocional por seu bem-estar. Isabela, por sua vez, descobriu que conhecer Cristiano havia respondido perguntas sobre identidade que a haviam perseguido por toda a sua vida adulta. Ela podia ver traços de personalidade e talento que havia herdado dele, podia entender aspectos de si mesma que antes pareciam inexplicáveis. A reconexão havia completado um quebra-cabeças de identidade que estava incompleto há 23 anos. 6 meses após a revelação inicial, Cristiano e Isabela haviam estabelecido rotinas que refletiam sua nova relação pai-filha. Eles trabalhavam juntos no ateliê 5 dias por semana, almoçavam juntos regularmente, e Isabela havia começado a passar feriados com Cristiano. Não era um relacionamento pai-filha tradicional, mas era genuíno e mutuamente nutritivo. A transformação também se estendeu além do relacionamento direto entre eles. Cristiano começou a se reconectar com outros membros da família que havia negligenciado, incluindo seus próprios pais, que ficaram emocionados ao descobrir que tinham uma neta talentosa e bem-sucedida. Isabela ganhou não apenas um pai, mas toda uma extensão familiar que ela nunca havia conhecido. O que se seguiu foi uma jornada contínua de descoberta mútua que redefiniria não apenas como eles se viam como pessoas, mas também como compreendiam o poder da arte de curar relacionamentos e criar pontes entre passado e presente. 2 anos após a revelação inicial, Cristiano estava organizando o portfólio de obras criadas em colaboração com Isabela quando encontrou os primeiros esboços que havia feito dela como modelo, antes de saber que era sua filha. Olhando aqueles desenhos agora,
Ele conseguia ver claramente as semelhanças físicas que havia inconscientemente capturado mas não reconhecido na época, a forma dos olhos que era idêntica à sua, a linha do maxilar que lembrava sua própria mãe. Até mesmo a maneira como Isabela segurava as mãos que era exatamente como ele fazia. A descoberta mais profunda havia sido como sua arte se transformará completamente através da reconexão com Isabela. Não era apenas que ele estava pintando com mais emoção ou técnica superior, mas que havia encontrado um propósito artístico que transcendia ambição pessoal ou sucesso comercial. Sua arte se havia tornado um meio de comunicação familiar, uma linguagem através da qual pai e filha exploravam sua identidade compartilhada e construíam memórias que nunca haviam tido oportunidade de criar. Isabela havia se desenvolvido de modelo talentosa para artista respeitada por mérito próprio. Sua primeira exposição solo, realizada um ano após sua reconexão com Cristiano, foi recebida com aclamação crítica que reconhecia seu talento independente de qualquer associação familiar. Críticos notaram influências técnicas de Cristiano em seu trabalho, mas também identificaram uma voz artística distinta que era completamente dela. A parceria artística entre pai e filha havia evoluído para algo único no cenário cultural brasileiro. Eles criaram uma série de 15 pinturas colaborativas que documentavam visualmente diferentes aspectos da experiência familiar: abandono, busca, descoberta, reconciliação, crescimento mútuo e, finalmente, aceitação e amor. Cada obra era criada através de um processo onde ambos pintavam na mesma tela, com suas técnicas individuais se mesclando de forma que era impossível identificar onde terminava o trabalho de um e começava o do outro. O processo de trabalhar juntos havia curado feridas em ambos que iam muito além da relação pai-filha. Cristiano descobriu que sua tendência de evitar compromissos emocionais havia sido uma resposta traumática à responsabilidade prematura da paternidade. Assumir conscientemente o papel de pai aos 47 anos, quando estava emocionalmente preparado, havia liberado sua capacidade de formar conexões profundas em todas as áreas da vida. Isabela revelou que sua busca obsessiva por Cristiano havia sido motivada não apenas por curiosidade sobre identidade paterna, mas por uma necessidade profunda de provar que era digna de amor. Crescer sabendo que havia sido abandonada criou uma ferida de rejeição que afetava todos os seus relacionamentos. Ter Cristiano escolher conscientemente estar presente em sua vida como adulta havia curado essa ferida fundamental. A reconciliação também havia impactado profundamente Sandra. Ver Isabela finalmente em paz com questões de identidade paterna permitiu que Sandra liberasse culpa que havia carregado por 23 anos sobre ter falhado em ser suficiente para a filha. A família reconstituída não era tradicional, mas funcionava de uma maneira que honrava tanto o passado quanto o presente. Cristiano havia se casado novamente, com uma professora de arte chamada Marina que compreendeu e respeitou a importância central de Isabela em sua vida. Marina não tentou assumir um papel maternal com Isabela, mas desenvolveu uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e interesse compartilhado por arte. O casamento representou a capacidade renovada de Cristiano de assumir compromissos emocionais duradouros. Isabela também havia encontrado estabilidade romântica com um músico chamado David que admirava tanto seu talento quanto sua história de reconciliação familiar. Eles planejavam se casar, e Cristiano experimentaria pela primeira vez o papel de pai conduzindo a filha ao altar. Era um marco que representava como relacionamentos perdidos podiam ser reconstruídos mesmo décadas depois. O ateliê havia se expandido para incluir espaços de trabalho para Isabela e ocasionalmente para Marina, transformando-se de um local de isolamento criativo em um centro de colaboração familiar. As paredes estavam cobertas com obras que documentavam visualmente a jornada de Cristiano e Isabela, criando um museu pessoal de sua reconciliação e crescimento artístico conjunto. A influência de sua história havia se estendido além da arte. Eles foram convidados para falar em conferências sobre paternidade, segundas chances,
e como o trauma familiar pode ser transformado em criatividade. Sua história inspirou outros pais que haviam abandonado filhos a procurar reconciliação, e filhos abandonados a considerar perdão como possibilidade de cura pessoal. Cristiano havia estabelecido um fundo de bolsas de estudo para jovens artistas de famílias monoparentais, canalizando o sucesso financeiro de sua arte renovada em apoio para pessoas enfrentando desafios similares aos que Isabela havia superado. O fundo era administrado conjuntamente por pai e filha, representando como sua reconciliação havia se transformado em força para ajudar outros. A revelação mais importante para Cristiano foi descobrir que paternidade não tinha limite de idade ou estatuto de limitações. Ele podia ser um pai presente e amoroso para Isabela aos 47 anos da mesma forma que poderia ter sido aos 22. O que importava não era quando o relacionamento começou, mas a qualidade da conexão que eles escolhiam construir no presente. Isabela havia descoberto que identidade não dependia apenas de origem, mas também de escolhas conscientes sobre quem se tornar. Conhecer Cristiano havia respondido perguntas sobre herança genética e influências familiares, mas sua própria identidade como pessoa e artista era resultado de suas decisões, experiências e trabalho árduo, independente de qualquer conexão paterna. A transformação mais profunda foi como ambos compreendiam o conceito de família. Família não era apenas sobre laços de sangue ou presença desde o nascimento, mas sobre escolha consciente de amar, apoiar e crescer juntos. Eles haviam criado uma família funcional e amorosa começando do zero na idade adulta, provando que nunca é tarde demais para formar conexões familiares autênticas. 2 anos depois de sua reconexão, Cristiano e Isabela haviam estabelecido tradições familiares únicas, viagens anuais para documentar paisagens através de arte colaborativa, jantares semanais onde compartilhavam trabalhos em progresso, e sessões mensais de pintura com toda a família estendida incluindo Sandra, Marina e David. Eram rituais que criavam memórias compartilhadas e fortaleciam bondes que haviam sido forjados através de escolha consciente, não apenas circunstância. O ateliê havia se tornado um símbolo de transformação tanto artística quanto pessoal. Visitantes frequentemente comentavam sobre a energia única do espaço, uma sensação de criatividade nutrida por amor familiar e propósito compartilhado. Era um lugar onde arte e vida se integravam de forma que beneficiava ambas, onde talentos individuais se combinavam para criar algo maior que suas partes separadas. Cristiano nunca parou de se maravilhar com a pessoa extraordinária que Isabela havia se tornado não apenas apesar de seu abandono, mas parcialmente por causa de sua determinação de superar essa adversidade inicial. Ela havia transformado a dor da rejeição paterna em força motriz para excelência pessoal e artística, demonstrando uma resiliência que ele admirava profundamente e que o inspirava a ser melhor pessoa e artista. O impacto da jornada de reconciliação entre Cristiano e Isabela estendeu-se muito além de suas vidas pessoais, influenciando profundamente a comunidade artística de Santa Catarina e criando ondas que alcançaram o cenário cultural nacional. Sua história se tornou um caso de estudo sobre como a arte pode servir como meio de cura familiar e como segundas chances podem ser transformadoras mesmo décadas após aparentes oportunidades perdidas. A galeria que organizou sua primeira exposição conjunta, Espaço Arte Vida, desenvolveu um programa regular chamado Conexões Familiares, dedicado a artistas que exploravam temas de família, identidade e reconciliação através de colaboração criativa. O programa foi inspirado diretamente pelo sucesso da parceria de Cristiano e Isabela, e nos 2 anos seguintes apresentou 12 outras duplas de artistas familiares que haviam encontrado na arte um meio de fortalecer seus relacionamentos. Doutor Patrícia Mendes, psicóloga familiar especializada em trauma de abandono, começou a usar a história de Cristiano e Isabela como exemplo em suas sessões terapêuticas.
Ela descobriu que pacientes que haviam sido abandonados por pais respondiam positivamente ao exemplo concreto de que reconciliação era possível mesmo após décadas. Vários de seus pacientes foram inspirados a procurar pais ausentes ou a reconsiderar perdão como opção de cura pessoal. A Universidade Federal de Santa Catarina estabeleceu uma parceria com Cristiano e Isabela para desenvolver um curso sobre arte-terapia familiar que combinava técnicas artísticas com psicologia familiar. O curso atraiu estudantes de arte, psicologia e serviço social interessados em usar criatividade como ferramenta de cura. Cristiano e Isabela lecionavam conjuntamente, oferecendo perspectivas tanto de pais quanto de filhos sobre como a arte pode facilitar comunicação emocional difícil. O programa de bolsas de estudo que estabeleceram para jovens de famílias monoparentais havia beneficiado mais de 40 estudantes em 2 anos. Muitos dos bolsistas relataram que o apoio financeiro foi menos importante que o exemplo inspirador de que circunstâncias familiares difíceis não precisavam limitar potencial artístico. Vários ex-bolsistas agora trabalhavam como mentores para novos candidatos, criando uma rede de apoio sustentável. Marina Oliveira, uma jovem de 17 anos cujo pai a havia abandonado na infância, viu um documentário sobre Cristiano e Isabela na televisão educativa. Inspirada pela história, ela procurou aulas de arte pela primeira vez e descobriu talento natural para escultura. Com o apoio de uma das bolsas, ela desenvolveu uma série de esculturas sobre paternidade ausente que foi exibida em galerias locais. Sua arte se tornou uma forma de processar trauma familiar de maneira construtiva. A técnica de pintura colaborativa familiar desenvolvida por Cristiano e Isabela foi adotada por terapeutas de arte em todo o Brasil. A abordagem envolvia famílias criando obras de arte juntas como meio de explorar dinâmicas relacionais, expressar sentimentos difíceis de verbalizar e construir experiências positivas compartilhadas. Estudos preliminares mostraram melhorias significativas em comunicação familiar entre participantes do programa. Roberto Santos, um pai de 42 anos que havia abandonado 2 filhos 15 anos antes, assistiu a uma palestra de Cristiano e Isabela sobre paternidade e segundas chances. Inspirado por sua coragem, ele iniciou um processo cuidadoso de reconexão com seus próprios filhos. Embora sua situação fosse mais complexa devido à presença de 2 filhos e questões legais, ele conseguiu estabelecer relacionamentos positivos com ambos usando arte como ponte inicial de comunicação. A editora que publicou o livro de Cristiano e Isabela sobre sua jornada, Encontros Tardios, Arte, Família e Segundas Chances, relatou que era uma de suas publicações mais solicitadas por bibliotecas, universidades e grupos de apoio familiar. O livro se tornou referência em cursos de psicologia familiar e foi traduzido para espanhol, alcançando audiências em outros países latino-americanos enfrentando questões similares de abandono paterno. O modelo de ateliê compartilhado que desenvolveram inspirou outros artistas familiares a criarem espaços colaborativos. Em Porto Alegre, uma mãe e filha arquitetas estabeleceram um escritório conjunto após visitar o ateliê de Cristiano e Isabela. Em Salvador, 2 irmãos músicos que haviam sido separados na infância criaram um estúdio compartilhado para produzir álbuns colaborativos explorando temas de família e identidade. A influência se estendeu ao campo da educação artística. Escolas de arte em Santa Catarina começaram a incluir módulos sobre arte como ferramenta de reconciliação em seus currículos, usando as técnicas e filosofia desenvolvidas por Cristiano e Isabela. Estudantes aprendiam não apenas técnicas artísticas, mas também como a arte pode ser usada para curar relacionamentos e processar traumas familiares. Dr. Carlos Ferreira, diretor do Centro de Apoio à Família de Florianópolis, implementou oficinas de arte semanais para famílias em processo de reunificação após separações traumáticas. As oficinas usavam princípios desenvolvidos por Cristiano e Isabela, focando em criação colaborativa como meio de reconstruir confiança e comunicação.
Em 2 anos, o centro documentou melhorias significativas nas taxas de sucesso de reunificações familiares. A história também impactou políticas sociais relacionadas ao abandono paterno. Legisladores estaduais citaram o exemplo de Cristiano e Isabela ao propor leis que facilitavam reconciliações familiares voluntárias e ofereciam recursos para pais arrependidos que desejassem reconectar com filhos abandonados. Embora as mudanças legislativas fossem graduais, a conscientização sobre possibilidades de segundas chances estava crescendo. O programa de televisão Segundas Chances produziu uma série de 5 episódios sobre famílias inspiradas pelo exemplo de Cristiano e Isabela. Cada episódio documentava uma família diferente usando arte como meio de cura e reconexão. A série teve audiência nacional significativa e gerou centenas de cartas de espectadores compartilhando suas próprias histórias de reconciliação familiar. A comunidade artística internacional também notou o trabalho de Cristiano e Isabela. Eles foram convidados para residências artísticas em Buenos Aires e Barcelona, onde desenvolveram projetos colaborativos com artistas locais explorando temas universais de família, identidade e segundas chances. Suas obras foram incluídas em exposições sobre arte familiar contemporânea em museus de 3 países. O impacto econômico indireto também foi mensurável. O turismo cultural em Florianópolis aumentou parcialmente devido ao interesse em visitar o ateliê de Cristiano e Isabela, que oferecia tours educativos sobre arte colaborativa e reconciliação familiar. Hotéis relataram hóspedes que vinham especificamente para participar de workshops ou ver exposições relacionadas ao trabalho deles. 5 anos após sua reconexão, Cristiano estava preparando uma retrospectiva de sua jornada artística quando encontrou o primeiro autorretrato que havia pintado depois de descobrir que Isabela era sua filha. Na tela, ele havia capturado não apenas sua aparência física, mas também uma vulnerabilidade emocional que nunca antes havia permitido aparecer em sua arte. Era o retrato de um homem confrontando pela primeira vez sua própria humanidade completa, incluindo seus fracassos e sua capacidade de crescimento. O legado mais duradouro de sua jornada com Isabela não foi uma coleção de obras de arte ou reconhecimento crítico, mas uma transformação fundamental na maneira como ele compreendia o propósito da criação artística. Sua arte havia evoluído de uma profissão técnica para uma linguagem espiritual através da qual ele explorava os aspectos mais profundos da experiência humana. Cada pintura se tornou uma meditação sobre conexão, responsabilidade, crescimento e a possibilidade de redenção através do amor. Isabela havia se estabelecido como uma artista reconhecida independentemente de qualquer associação com Cristiano. Sua terceira exposição solo, Identidades Construídas, explorava como pessoas formam um senso de self através de relacionamentos escolhidos ao invés de apenas circunstâncias de nascimento. A exposição foi aclamada não apenas pela técnica madura, mas pela profundidade filosófica que refletia sua jornada pessoal de autodescoberta através da reconexão paterna. A parceria artística entre pai e filha havia se tornado um modelo estudado em universidades de arte de todo o mundo. Eles desenvolveram uma metodologia de criação colaborativa familiar que outros artistas familiares adaptavam para suas próprias situações. O método enfatizava respeito mútuo, comunicação honesta, e a willingness de permitir que perspectivas diferentes enriquecessem o resultado final ao invés de criar conflito. Cristiano descobriu que sua experiência como pai tardio havia expandido infinitamente sua capacidade de nutrir e apoiar outros. Ele se tornou mentor informal para dezenas de jovens artistas, oferecendo não apenas orientação técnica, mas também apoio emocional baseado em sua compreensão de como segundas chances podem transformar vidas. Seu ateliê se tornou um espaço seguro onde jovens talentos podiam desenvolver tanto habilidades artísticas quanto confiança pessoal. Isabela havia encontrado em sua história pessoal uma fonte inesgotável de inspiração artística que ia muito além de autobiografia.
Suas obras exploravam temas universais de abandono, busca, identidade, perdão e amor de maneiras que ressoavam com pessoas que nunca haviam experimentado abandono paterno. Sua arte falava sobre a condição humana geral, usando especificidades pessoais para alcançar verdades universais. O ateliê compartilhado havia se tornado um centro cultural informal para a comunidade artística de Florianópolis. Artistas locais se reuniam lá mensalmente para workshops, críticas construtivas e apoio mútuo. O espaço representava como a arte pode criar comunidade e como vulnerabilidade pessoal compartilhada pode fortalecer bondes criativos entre pessoas que de outra forma seriam estranhas. A família reconstituída que Cristiano e Isabela criaram se tornou um exemplo prático de como relacionamentos podem ser construídos através de escolha consciente e dedicação mútua. Marina havia se tornado uma segunda filha para Cristiano, enquanto Sandra desenvolveu uma amizade respeitosa com ele baseada em seu amor compartilhado por Isabela. David, o noivo de Isabela, foi acolhido como filho por Cristiano, criando uma rede familiar que transcendia definições tradicionais. Cristiano nunca parou de se maravilhar com como sua decisão de assumir responsabilidade paterna aos 47 anos havia sido mais transformadora do que qualquer experiência anterior de sua vida. Ele descobriu que paternidade não era sobre idade ou timing perfeito, mas sobre willingness de amar incondicionalmente e apoiar o crescimento de outra pessoa. Essa descoberta havia curado feridas em sua própria infância que ele nem sabia que existiam. Isabela havia se tornado uma defensora vocal de filhos abandonados, não através de ativismo político, mas através de arte que dava voz e dignidade a experiências de abandono e reconexão. Suas obras eram incluídas em exposições sobre direitos das crianças e dinâmicas familiares, oferecendo perspectivas nuncadas que iam além de narrativas simplistas de vitimização ou culpabilização. O programa de bolsas de estudo que estabeleceram havia se expandido para incluir não apenas apoio financeiro, mas também mentoria artística e emocional. Mais de 100 jovens haviam sido beneficiados nos 5 anos desde sua criação, e muitos desses ex-bolsistas agora contribuíam para o programa como mentores ou doadores, criando um ciclo sustentável de apoio e crescimento. A técnica de pintura colaborativa que desenvolveram havia sido adaptada para uso em terapias familiares, programas de reabilitação, e até mesmo ambientes corporativos onde equipes precisavam melhorar comunicação e colaboração. Universidades ofereciam cursos baseados em seus métodos, e terapeutas de arte incorporavam suas técnicas em práticas clínicas. Cristiano havia aprendido que redenção não era sobre apagar o passado ou fingir que erros nunca aconteceram, mas sobre aceitar responsabilidade completa por escolhas passadas e usar essa consciência para fazer escolhas melhores no presente. Sua jornada se tornou um testemunho de que nunca é tarde demais para crescer, mudar e assumir responsabilidades que foram evitadas anteriormente. Isabela representava a prova viva de que crianças abandonadas podem não apenas sobreviver, mas prosperar de maneiras extraordinárias. Sua sucesso como artista, sua maturidade emocional, e sua capacidade de perdoar e construir relacionamentos saudáveis demonstravam que a diversidade inicial não predetermina destino final. Ela havia transformado o abandono em força motriz para excelência. O legado mais profundo de sua jornada foi a demonstração de que família é tanto sobre escolha quanto sobre biology. Eles provaram que relacionamentos familiares significativos podem ser criados em qualquer idade, que amor paterno-filial pode ser desenvolvido mesmo após décadas de ausência, e que arte pode servir como linguagem universal para expressar e curar as feridas mais profundas da experiência humana. A história de Cristiano e Isabela se tornou parte do folclore cultural de Santa Catarina, contada não como fairy tale, mas como exemplo prático de que transformação pessoal profunda é possível através de coragem, honestidade e commitment growth.
Visitantes ao estado frequentemente procuravam o ateliê não apenas para ver arte, mas para experimentar um espaço onde amor familiar havia triunfado sobre abandono e where criatividade havia sido usada para curar ao invés de escapar. Histórias como esta nos lembram que nossas piores decisões não precisam definir quem somos para sempre, e que arte pode ser muito mais que decoração ou entretenimento, pode ser uma bridge entre sus, uma linguagem para expressar o inexprimível, e um caminho para a redenção e crescimento. Quando encontramos coragem para confrontar nossos fracassos e usar criatividade para construir conexões autênticas, descobrimos que nunca é tarde demais para nos tornarmos as pessoas que sempre tivemos potencial de ser. Se estas histórias de transformação através da arte tocam seu coração, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais jornadas de pessoas que encontraram em sua criatividade o poder de curar relacionamentos e redescobrir the meaning and purpose in their lives. Esta foi mais uma História de Luz.